Quando a gente pensa em paisagismo, logo a gente já vai imaginando assim grandes áreas verdes, não é? Jardim com muito gramado. Mas na verdade os pequenos espaços também podem ser igualmente trabalhados. Plantas para as áreas internas são um ótimo pedido para decoração e ambientação de urban jungles, ou seja, as famosas florestas urbanas, que podem ser aplicadas em varandas, apartamentos, casas, escritórios, consultórios. Para dar dica para a gente de jardinagem, para as áreas internas, eu recebo aqui na nossa casa a paisagista Ana Maceu. Aninha, seja bem-vinda! Tudo bom, Abi? Tudo ótimo. Isso aqui ficou lindo, não ficou? Fica uma graça, né? Tá Chama muito bem a florido. atenção. Fica assim, tá bem simpático. Eu falei que ficou simpático, né? Apesar de tudo verde, né? Predominando o verde, essa que é a intenção mesmo, é a sensação que a gente tem dessa leveza que as plantas trazem pra gente, né? Então, plantas penduradas, plantas apoiadas, né? Colocar em cima de um móvel ou mesmo no chão, né? Uns vasos um pouco maiores, como esse primeiro. Em cima de móveis, essas plantas todas ficam muito bem. Ficam lindas. Então a gente tem pendente tanto pendurada como dentro de cesto, que também fica muito charmoso, né? Então isso fica muito bonito. E é legal porque a gente nunca imaginou, mas eu tenho visto muito, né, quando a gente vai procurar decorar a casa, quartos repletos de folhagens, que é uma coisa que a gente não via muito antes, né? Hoje em dia a gente está trazendo, né, a sensação das plantas, né, a natureza, né, que é isso que é essa tendência. É trazer para dentro de casa, porque a gente está vendo, né, em grandes áreas, como você falou, a gente está vendo desmatamento, por consequência, né, aí de uma grande questão global, o problema. Então, cada pessoa, né, principalmente dentro das grandes metrópoles, estão tendo essa necessidade. A gente que mora numa cidade um pouquinho mais de interior ainda tem mais acesso às plantas, a gente vê ao longe, né? Mas o pessoal das grandes metrópoles, eles precisam dessa sensação. Então, essa que é a intenção dessa tendência mesmo, né? E o que a gente pode ter? Olha, eu trouxe aqui pra gente dar uma olhada hoje a samambaia, né? Que é aquela quatrocentona, né? Ela é, nossa, desde muito tempo, é uma das primeiras plantas que surgiram no planeta, né? Então, ela é uma querida por conta disso, né? É uma planta pré-histórica, vamos dizer assim. E as nossas avós tinham, elas se dão muito bem, né? Essa é uma samambaia que ela é bastante volumosa, então para ficar na altura, ela fica muito bem. Ela tampa, né? Se você tem alguma coisa até que você queira esconder um pouquinho, você pode colocar, que fica muito bom, né? A gente tem até aqui, ó, umas imagens que a gente está mostrando pro pessoal também, como que decora com ela, que fica lindo, né? Exatamente, ela tampa, né? Você vê que ela toma bastante espaço na altura, num vaso um pouquinho mais alto, né? Ali dando uma sintonia com a cadeira, né? Outro mesmo embaixo. Então, são plantas... São plantas que vão harmonizando o ambiente mesmo, muito né? bom. Pra gente cuidar delas também é simples. Quando eu preciso regar, como é que eu faço? É bom eu tirar ela daquele ambiente, deixar ela fora e regar e depois pegar? Como que eu faço? Olha, no caso da samambaia, eu recomendo que se faça isso, tá? Se grande, puder, né? tira do ambiente, rega, pode até colocar, abre o tanque, uma pia, né? Coloca, ela fica em imersão um pouco e depois você volta, porque ela tem um xaxim. Então a gente precisa deixar isso um pouquinho mais úmido, tá? Legal. Então se você deixar dentro da água ali, tipo uns 5 minutinhos, 10 minutinhos e depois volta com essa planta, ela vai voltar revigorada. Legal, né? mas não posso deixar ela a tarde inteira, por exemplo, fora, né? Não. Assim, deixar na água, assim, só mesmo, eu falo que é uma molhadela, né? Deixa um pouquinho ela lá e volta. Ela é uma planta de sombra, ela não suporta muito vento, porque ela é de mata, né? Então ela fica em ambientes fechados, ela tem essas folhinhas bem miudinhas, então para vento ela não é muito bom, né? Então, muito próximo de janela, assim, ela já não é tão recomendada. Não é tão recomendada. O que mais que a gente tem aqui do lado? A jiboia, né? Uma planta também muito... É uma rainha, uma mestra, porque ela encaixa também, é uma planta pendente, ela vai muito bem nos jardins, embaixo de árvores, ela faz um acabamento muito bom. Até numa árvore frutífera em vaso, dá para usar ela também como forração. Então, é um truque que a gente tem essa planta, né? Muito fácil de usar
E ela tem essa cor verde, tem várias possibilidades, né, de tons, que daí dá pra gente usar trabalhando, mesclando as cores mesmo, né? Porque ela fica muito bonita perto de um verde escuro, né, como o lirata, né? Então, é esse aqui. Isso. Você vê que já o ficus lirata é um ficus, né? A gente já teve aqui um momento falando de ficus, e ele também, né, como é de se esperar, é uma planta que vai muito bem dentro de casa. Fica muito bem. Importante a gente lembrar que todas essas plantas, elas trazem para o nosso ambiente a limpeza do ar. Então, elas ajudam a filtrar, ajudam a reter a poluição. Então, de tempos em tempos, é legal passar um paninho úmido, né? Pulverizar uma aguinha, passar mesmo dar uma limpeza nelas, porque elas estão filtrando o ar. Elas têm pelinhos, né, nas folhas, como nós temos também nos nossos narizes, né? Ah, que legal. O que mais que a gente tem aqui, Aninha? Olha, eu trouxe um tipo de asplênio, né, que também é uma parente, é um tipo de samambaia. E é muito diferente. Eu falei, vou sair um pouco do lugar comum, né? Trouxe uma planta aí um pouco mais difícil da gente ver, mas de muito fácil manutenção também, tá? É um tipo de samambaia, né? Que linda! E aqui, o que a gente tem? Esse é o cisso, tá? O cisso é uma planta pendente também e ele vai muitíssimo bem à sombra, vai muito bem à área externas também, mas desde que sombreado. Desde que sombreado. Desde que sombreado. Aí aqui a gente tem, né, uma foto, ai que legal, de como ela ficou naquele ambiente, olha que linda. Isso, deixa eu vir aqui para dentro, ó. E olha só, esse também é um asplênio. Esse é ele é todo enroladinho, ele é crespo, totalmente crespo nas laterais. E esse já é bifurcado, né? Mas é parente, é mesma família. E esse daqui pequenininho, parece um arranjo, parece até de mentira. Parece de mentira, né? É a Era. Essa é a Era Helix variegata. Quando a gente fala esse termo variegata, ele está dizendo que ele é uma variação, né? Assim como essa também, a jiboia, por ela ser colorida. Né? Ela tem um verde e o branco. Então temos também a Era, eu trouxe aqui a Era Helix também, ela só verde, olha. Então ela só verde e aqui é a mesma planta, só que e ela vai ficando volumosa e vai caindo também. Ela é mais pendente também. Ela sobe, é uma planta mais escandente. Ela sobe e depois ela desce. Ai, que lindo. São os nominhos aí, mas ela mais ou menos ela tem essa função. Ela fica cheinha, mas ela vai se esparramando conforme o peso da planta, né? Conforme a samambaia vai pesando, ela vai descendo, né? Então é um movimento natural da lei da gravidade. Que demais! E como a gente cuida delas? Eu vi que você trouxe umas diquinhas pra gente aqui. Eu trouxe sim. Cada uma dessas, né, ela tem um jeitinho mais especial de cuidar, né? A jiboia tem um pouco menos de demanda de água, necessita um pouco menos, a Era também, mas as samambaias, essa daqui, ela entra quase como que com o ficus, né? Assim, 2 a 3 vezes por semana. A samambaia é um pouquinho mais, porque ela precisa de uma certa umidade, né? Um pouco maior. Tanto é que por isso, né, se uma vez por semana a gente conseguir dar essa molhadela nela dentro do balde, dentro de um tanque, né? E aí depois só mantendo rega convencional mesmo. Boa. E assim, se isso estiver, vamos dizer, né, numa varanda, que eu tenho acesso, eu puder jogar água com mangueira, não tem problema nenhum. Eu taco a mangueira lá e jogo água em abundância. Porque vai ser bom para a planta, vai lavar a folha, vai tirar, né, esse excesso de poeira, porque nós estamos na seca, né? Ai, adorei. Tem uma pergunta para você. Vamos lá ver essa pergunta da Ketila Maia, de Teresópolis, Rio de Janeiro. Boa tarde. Gostaria de saber se haveria alguma indicação de plantas ou contraindicação para pessoas que possuem pets. Conta pra gente que tipos de plantas a gente pode ter em casa ou que não podemos ter em casa para os pets. Olha, para os cachorros, né? Eu costumo dizer que, assim, se eles pegarem a primeira vez e fizer algum mal para eles, eles não vão mais mexer. E aí, eu não tô falando de nenhuma planta, assim... venenosa. Eu não conheço plantas que, assim, tenha falado, o cachorro comeu e morreu. Não conheço, tá? Tem outras situações, mas não com plantas.
Então, essas plantas de dentro de casa, de área interna, dificilmente a gente costuma ver algum tipo de acidente, tá? Essa aqui, a espadinha de São Jorge, ela é uma que eu já vi cachorro fuçar nela, dar uma mexida, porque ela acaba acumulando um pouquinho de água, mas não que tenha passado mal. Agora, o pet é um problema para as plantas, é o contrário. Olha ela defendendo a área dela, Brasil. Você tá vendo? Defendendo a plantinha. Porque o que eles podem fazer? O gato, principalmente, fica futucando, né? Fica cutucando e mexe, bate. Então, o gato com samambaia é um terror. Né? Realmente eles fazem bastante estripulia. O cachorro, o problema é fazer xixi no pé do vaso, porque para ele aquilo virou um poste, né? Então eu acho que assim, é quase que inverso, né? Pode acontecer de algum tipo de intoxicação, e se acontecer água em abundância, pode dar leite também, se for o caso, chamar um veterinário, que é o mais importante. Mas assim, dentro das casas é difícil acontecer, tá? Assim, eu não tenho... Né, não vejo isso como um grande problema, não. Tá? Apesar das pessoas terem os animais e terem as plantas, meio que é o contrário, né? Os cães e os gatos é que de algum modo acabam dando uma bagunçada na vida delas. Principalmente quando é pendente, né? O gatinho vai e quer brincar. Quer brincar, quer fuçar, Eu vou passar aqui na sua frente, tá, Rafa? Vou passar aqui, Aninha, porque eu quero saber as suas dicas. Olha, o que eu vou falar para vocês. Então, a gente falou da Era, né? Que essa é a Era verde e aquela lá é a variegata. Eu trouxe também as ameucucas, que essa é uma planta, assim, tá indo muito bem dentro de escritório, porque ela chega a portes mais altos, então ela consegue ficar num vaso grande. Como chama? Zameucucas. Zameucucas. Ela tem um nome meio diferentão, né? Mas ela é uma queridinha, assim, tá indo muito bem dentro de escritório, porque ela ainda aceita, tolera uma certa quantidade de ar-condicionado. Então isso também já facilita um pouco, né? E ela tem esse verde intenso, ela não muda, né? E ela não precisa de muita água também, então assim... Tem aqueles que são mais esquecidinhos, né? Que falam, então, começa por umas ameucucas, começa por uma espada de São Jorge, uma espadinha, né? Porque daí não tem que ficar dando planta sempre, né? Não tem que dar água sempre, né? Então, é um começo, né? Assim, quando a pessoa fala, quero começar uma horta, começa pelo manjericão, que é uma planta mais rústica, né? Então, a mesma coisa eu faço isso. Trouxe também um pouco de tipo de acabamentos, né? Que a gente usa. Então, acabamento com a casca de pinos. Faz o acabamento, fica bonito o vaso, né? Na hora de regar, posso regar normal? Posso regar, normal. Molha, faz parte do processo, né? Porque essa casquinha, depois ela vira adubo também, né? Então, ela tem essa vantagem. Antigamente usava-se muito ainda, muita gente ainda usa a pedrinha, né? Para fazer o acabamento. Eu recomendo cada vez mais a casca de pinos, porque a pedra, além de tudo, ela também esquenta, né? Se o vaso estiver no sol. E aí vai matar os micro-organismos tão importantes no solo. Né? Isso também, as pedrinhas também são ruins para a área externa também, ou não? Principalmente por conta do sol. Por causa do sol, né? Verdade. Para a área interna, ela vai ficando meio feia por conta do excesso de água, aí não bate muito sol, ela vai ficando meio estranha. Já a casca, ela seca rapidinho, então é legal de ter, né? Faz um acabamento bom. E o que você trouxe aí? Esse daqui é o musgo, que a gente também usa, né? Eu estou usando aqui na finalização desse, aqui nas ameucucas também, e ele mantém um pouco mais a umidade também. Então isso também faz com que aquela pessoa que é um pouquinho mais esquecida com rega, né, não precisa ficar tão atenta, porque ela vai ajudar a manter um pouco mais úmido aquele vaso. E aí eu misturo no meu substrato? Posso colocar em cima mesmo, como tá aqui, ó. Eu posso só colocar, eu só tô fazendo acabamento com ele. Conforme eu rego, essa água que vai ficar aqui, vai ficar um pouquinho mais de tempo. Ai, que legal. Nem preciso misturar no substrato, não. É só colocar por cima mesmo. Exatamente. Gostei. E o que mais você trouxe pra gente Trouxe aí? uma brincadeira aqui, né? Isso aqui é um galho da jiboia. Olha só, tava ali um galinho, uma hastezinha, e eu tirei essa ponta, ó, uma ponta seca, né? Tava sem folha, eu coloco ela na água e aí daqui uns tempos ela vai estar, olha, uma mudinha como essa daqui, ó. Que graça! Tá? Isso aqui é uma mudinha já, um bebezinho, né? Então, é uma muda que eu faço daquela, né? Então, eu deixo na água um pouco de tempo, essa desse jeito, cortei, não, ao invés de jogar fora, ponho na água, vai começar a soltar raiz, vai soltar broto, e aí depois eu posso chegar e colocar num vaso.
Que demais! E Mudinha. por falar em jiboia, tem uma pergunta de jiboia pra gente. Vamos Da lá. Rosa Gomes de São Paulo. Boa tarde. A minha jiboia está com as folhas amarelas. O que fazer? Um beijo, Rosa. O que fazer? Qual dica para ela? Rosa, perceba, veja se a sua planta não está um pouco ao sol, porque a jiboia não gosta de sol. E aí ela vai amarelar as folhas. Ela uma das possibilidades. Uma outra possibilidade é excesso de água. Porque se ela tiver um prato e a água estiver parado lá, pode ser isso. Pode ser isso. Ela não gosta muito. E uma terceira possibilidade seria a falta de nitrogênio, que é a falta de adubo, que a gente pode suprir ou com o composto orgânico, torta de mamona, farinha de osso, né? Então esse material, né, vai suprir essa necessidade. Gostei. Adorei as dicas. Seja bem-vinda à nossa casa sempre. Muito viu? obrigada. Falei em casa que você já influenciou meu marido, né? Ah, E aí agora que ele tá bom. fazendo em todos os lugares e ele tá triste porque roubaram as mudinhas que ele colocou Você tá fora de brincando, casa. da E agora ele calçada. fica de olho, gente, tentando Com achar que ele tá câmera. pegando. Mas é muito gostoso a gente poder cuidar de casa, né? É muito bom, muito bom. Que bom que a gente tem essa oportunidade, né? E a gente passa a ser sementes, né? Então, onde a gente vai falando de planta, vai falando de natureza, e a gente quer incentiva. deixar tudo bonito, né? O que eu acho Exatamente. gostoso é isso, não só em casa, mas a gente quis fazer isso ali na calçada, ali pra fora. Então, acho que isso vale muito Então, a pena. se eu puder dar uma dica para o seu marido, por favor. põe de novo, Ele com pôs já. paciência, e se roubarem, põe de Fez novo. isso de novo já. Isso. Quantas vezes Paciência, for não é? necessário. Eu falei isso pra ele. Boa dica, viu? Obrigada. Um beijo. Obrigada a você, viu? Aproveita você de casa e segue a Aninha no Instagram, @jardinsdaana, e o telefone é o 12 99141 1984. Um beijo pra você.